Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português. E a nossa aula de hoje terá como objetivos: reconhecer o gênero poema e suas características e reconhecer os diferentes tipos de advérbios. E o que são advérbios? São palavras invariáveis que funcionam como modificador de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então a gente conhece aí alguns tipos de advérbios, né? Começando aí pelo advérbio de tempo. São as palavras que expressam tempo ou período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Exemplo: eu cheguei depois da aula. Tem uma palavra destacada aí, né? É depois. Advérbio de modo são as palavras que ajudam a entender um modo ou a maneira como alguma ação ocorreu. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, depressa, rapidamente, entre outros. Exemplo de um advérbio de modo: você acabou rapidamente a tarefa. Então a palavra rapidamente, ela está destacada, então ela indica um modo, né? Outro advérbio, esse é bem conhecido, é um advérbio de lugar. Então são palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, né? Dentro, fora e etc. Eu tenho aí como exemplo: meu amigo mora longe. A palavra longe está destacada e ela indica, né, um lugar, uma localização, um advérbio de lugar. Outro advérbio é o advérbio de negação. Então são as palavras que complementam o sentido com o sentido de negação. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. E temos aí um exemplo: Cláudio jamais faria isso. Então a palavra jamais está destacada e ela indica uma negação. Assim também poderia ser o não, o nunca, entre outros. Advérbio de dúvida são as palavras que dão ideia de dúvida. Os mais comuns são talvez, provavelmente, porventura, entre outros. E o exemplo aí, né? Talvez essa não seja a melhor escolha. Então a palavra talvez, como está destacada, e ela indica uma dúvida. Então essa é a mais comum. Essa palavra talvez ela é a mais comum, ela é mais utilizada, né, quando se trata de advérbio de dúvida. Outro advérbio é o advérbio de afirmação. Então são as palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação. Os advérbios mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Aí eu tenho como exemplo: eu certamente tirarei férias em breve. Então a palavra certamente é uma afirmação. Ela está afirmando, né? Aí no contexto que eu irei tirar férias. Eu certamente tirarei férias. Está afirmando. Então esses são alguns exemplos aí de advérbios, né? São os mais conhecidos e já são conhecidos, né, porque já foram estudados, né, em outras aulas. Então eu espero aí que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e é isso, né? Então a gente fica aí com o agradecimento de todos.